Em 1932, no interior da Romênia, cercada por densas florestas e acessível apenas por trilhas cavadas no barro, existia uma vila chamada Rusinari. Era um lugar esquecido pelo tempo, sem luz elétrica, sem comunicação com o mundo exterior. Os poucos registros oficiais descrevem uma população simples, camponesa, de aproximadamente 157 pessoas. Mas o que aconteceu em uma noite de outubro transformou esse povoado em um dos maiores mistérios do leste europeu. Sem nenhum aviso, toda a vila desapareceu. Quando as autoridades foram alertadas por um padre viajante que não encontrou viva alma no local, o exército foi enviado. Eles encontraram as casas intactas, jantares servidos nas mesas e roupas estendidas no varal. Não havia sinais de luta. Mas no centro da vila havia algo perturbador. Um símbolo gigantesco esculpido no chão com perfeição geométrica, feito com uma substância escura semelhante a sangue seco. Próximo a ele, uma escotilha de metal escondia uma câmara subterrânea. A câmara foi aberta com dificuldade. No interior, havia dezenas de velas derretidas, estátuas com faces deformadas e um diário antigo escrito em romeno arcaico. Esse diário foi entregue ao governo soviético, que controlava a região na época. O conteúdo só foi revelado anos depois por um desertor da KGB. O diário pertencia a um homem chamado Ionel Berescu, uma figura vista como líder espiritual entre os moradores de Rusinari. Nele, Berescu falava de um ritual ancestral, transmitido por sua linhagem há séculos, supostamente com raízes anteriores ao cristianismo, e de uma entidade chamada Votran, um nome que nunca foi encontrado em outras culturas ou religiões. De acordo com Berescu, Votran prometia a quebra do ciclo de morte, um retorno à origem da existência. O ritual só poderia ser feito em locais onde o véu entre os mundos estivesse mais fino. Ele descreve visões que teve durante o sono, onde ouvia cantos em línguas não humanas e sentia como se o tempo deixasse de existir. O relato termina abruptamente com uma frase desconexa. O som chegou, o céu respirou, eles aceitaram. As autoridades que investigaram o caso ficaram perturbadas com os objetos e símbolos encontrados. Alguns soldados passaram a ter pesadelos recorrentes e 2 deles cometeram suicídio semanas depois. O governo soviético selou a entrada da vila, destruiu os caminhos de acesso e rebatizou a região em todos os mapas oficiais. Mas em 1997, um grupo de exploradores urbanos encontrou ruínas no exato ponto onde ficava Rusinari. O símbolo esculpido ainda estava lá, mesmo após décadas de erosão. E mais, ao redor dele, câmeras captaram interferências magnéticas, falhas nos equipamentos eletrônicos e sons inexplicáveis. Algo naquela terra ainda está vivo. Após a redescoberta das ruínas de Rusinari em 1997, o caso voltou à tona de forma violenta e misteriosa. Os exploradores que filmaram a área decidiram publicar os vídeos na internet poucos dias depois. Mas algo estranho aconteceu. Os 3 principais membros da equipe desapareceram antes mesmo de concluir a postagem. Um dos arquivos, no entanto, foi vazado por um técnico de edição. O vídeo, que hoje circula apenas em fóruns restritos da Deep Web, mostra imagens granuladas do interior da câmara ritual. O ambiente parecia pulsar, como se as paredes respirassem lentamente. Sons abafados ecoavam, não como vozes humanas, mas como algo gutural, profundo, vindo de algum lugar muito distante. A filmagem termina abruptamente quando um dos membros da equipe grita em pânico, dizendo que algo está olhando de dentro da parede. Esse vídeo reacendeu o interesse de ocultistas e pesquisadores do paranormal. Um grupo acadêmico da Polônia,
especializado em linguística ancestral, analisou o texto original do diário de Ionel Berescu, que havia sido digitalizado por ativistas anônimos. Segundo eles, o nome Votran pode ter relação com uma palavra esquecida da linguagem dos cátaros, uma seita considerada herética pela Igreja no século XIII, que significava algo como eco primordial. Mas o mais assustador veio quando decodificaram uma sequência de palavras escritas ao redor do símbolo ritual, vocare transmutatio, traduzido como chamar a transmutação. Isso levou os estudiosos a uma teoria ainda mais sombria. O ritual realizado em Husinari não foi um sacrifício, foi uma migração. Eles não foram mortos, eles foram levados para outro plano, ou talvez transformados em algo que não compreendemos. Mais evidências surgiram nos anos seguintes. Em 2004, uma estação meteorológica russa próxima à antiga região de Husinari captou uma frequência incomum durante uma tempestade elétrica. A gravação de áudio contém um padrão rítmico de sons que, ao ser acelerado, revela uma espécie de canto em uma linguagem não identificada, extremamente similar às descrições dos cantos não humanos citados por Berescu em seu diário. Isso reacendeu a suspeita de que o contato com Votran ainda está acontecendo. Ou pior, que o ritual de Husinari tenha sido apenas o começo. Teóricos da conspiração acreditam que o diário de Berescu é, na verdade, apenas um dos 7 textos ocultos deixados por um culto pré-romano conhecido como os Condutores do Véu. Eles seriam responsáveis por mapear pontos no mundo onde a barreira entre as dimensões é mais frágil. Husinari seria um desses pontos. E se existem outros, talvez o ritual esteja prestes a ser repetido, em locais ainda ativos. Nos documentos vazados da antiga KGB, em 2011, uma seção confidencial faz referência ao ciclo de Husinari, sugerindo que o ritual de 1932 teria sido apenas a primeira etapa de um plano maior. Segundo os relatórios, a entidade conhecida como Votran não apenas responde a rituais, mas influencia mentes sensíveis, guiando sonhadores para realizar suas vontades. Uma figura-chave nessa investigação secreta foi o cientista soviético Dr. Alexei Vorodin, que se dedicou ao estudo da psique coletiva e da influência simbólica do subconsciente em planos multidimensionais. Antes de desaparecer misteriosamente, em 1981, Vorodin deixou um aviso em uma carta à sua esposa. O símbolo retornará em 7 formas. Quando o último cantar, os portais se abrirão e não seremos mais nós mesmos. Essa carta é considerada pelos especialistas a mais próxima que temos de uma profecia sobre a volta de Votran. Nos anos seguintes, surgiram 7 ocorrências inexplicáveis, todas conectadas por padrões semelhantes ao de Husinari. Em 1965, uma aldeia no interior da Sibéria desapareceu após uma noite de luzes intensas no céu. Em 1973, na Escócia, um culto inteiro se imolou em um campo ritual, deixando apenas uma formação idêntica àquela encontrada em Husinari. Em 1989, na Patagônia, uma equipe de arqueólogos desapareceu após escavar uma tumba que continha uma estátua com feições deformadas, muito semelhantes às do subterrâneo da Vila Romena. Ao todo, 7 eventos, todos com data exata separada, por 11 anos e 11 meses. Isso levou estudiosos a formularem a teoria do chamado final, uma suposta abertura de um portal definitivo, prevista para ocorrer exatamente 11 anos, 11 meses e 11 dias após o último evento documentado, o caso de uma floresta no Japão, onde dezenas de pessoas sumiram após entrarem em uma zona silenciosa e desorientadora, em 2011. De acordo com essa contagem, a próxima data crítica seria
22 de dezembro de 2023. E de fato algo estranho aconteceu nesse dia. Diversos relatos no sul da Romênia indicam que sons extremamente graves foram ouvidos durante a madrugada, vindo das montanhas. Satélites meteorológicos captaram distorções eletromagnéticas incomuns, mas os registros oficiais foram apagados. Poucas horas depois, teóricos da conspiração afirmam que nesse exato dia, exploradores independentes encontraram a entrada de um templo soterrado em uma área próxima a Rusinari. No interior, uma nova versão do símbolo foi esculpida, maior, mais complexa e pulsando levemente. Uma filmagem vazada mostra o momento em que um dos homens do grupo sussurra: "Não estamos mais sozinhos aqui." Desde então, 4 dos envolvidos no caso foram internados com distúrbios mentais e falas desconexas. Um deles repetia continuamente: "O céu respirou." Eles aceitaram. A mesma frase do diário de 1932. Exatamente 91 anos depois. Votrem pode estar de volta e o próximo ritual pode já estar em andamento. Se você chegou até aqui, é porque também sente que algo nesse mundo não pode ser explicado. Então inscreva-se no canal agora mesmo, porque o que vamos revelar nos próximos episódios vai além de tudo que você já ouviu. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que adora mistérios proibidos e comenta aqui embaixo: "Eles aceitaram." Assim eu vou saber que você está preparado para o que vem aí. E Votrem também.